Podcast Uma Palavra, o encontro que transforma. Eu sou o Thaleson de Barros e esse é o podcast Uma Palavra. Seja bem-vindo. A palavra de hoje é sobre confiança. Em Provérbios, no capítulo 5, no versículo 3, a palavra de vida nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Nesta passagem bíblica tão importante, devemos entender que é preciso confiar em Deus de todo o nosso coração e não se apoiar em nosso próprio entendimento. Quando falamos em confiança nos dias de hoje, muitas coisas nos vêm à mente. Confiança significa segurança. Por tantas vezes em nossas vidas, nós corremos atrás de coisas que possam nos gerar essa segurança, essa confiança. A palavra de Deus nos fala que não devemos nos apoiar em nosso entendimento. Aqui eu vejo de uma forma muito real. Sabe aquele momento em que, pelo seu próprio entendimento, não é possível? Ou mesmo você, tendo um conhecimento vasto de tantas coisas, pela sua profissão, pelos seus estudos ou pela faculdade da própria vida que você passou. Nós temos esse conhecimento e isso nos gera uma segurança muitas vezes. Mas a palavra nos diz que devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Antes do entendimento, antes da sabedoria, é preciso confiar em Deus. Muitas e inúmeras vezes nós temos o nosso jeito de resolver alguns problemas. Quem nunca pensou assim? Olha, Deus, esse problema aqui pode deixar que eu resolvo. Não é algo tão importante para que o Senhor venha se preocupar. E dessa forma, agimos pelo nosso entendimento, pensando no que é melhor para nós, ou que conseguimos resolver, e deixando assim de confiar nas mãos do Senhor. Na sequência desse versículo, a palavra nos diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Endireitar as suas veredas pode significar o seu modo de viver, que tantas vezes confiou em seu próprio braço, na sua própria força. Em Salmos, no capítulo 37, no versículo 5, a palavra nos diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. Em Isaías 55, versículo 8 e 9, uma das passagens que eu mais gosto de ler na Bíblia, a palavra fala que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Para que as coisas aconteçam em nossa vida, para que possamos estar num próximo nível de intimidade com Deus, é preciso confiar nele. Quando vemos a história de Abraão, Deus havia prometido que ele seria o pai de grandes multidões. Porém, o primeiro filho de Abraão é a forma humana de resolver os problemas do nosso jeito. Como já havia se passado um longo tempo desde a promessa de Deus a Abraão, Abraão acabou ouvindo a sua esposa e decidiu se deitar com a escrava. Mas Deus tinha prometido um filho com a sua esposa. Então veio Ismael, o seu primeiro filho, a forma de resolver os problemas e as promessas de Deus do nosso jeito. Logo depois veio o segundo filho, Isaque, filho de Sara com Abraão, o filho da promessa, no tempo e no plano exato de Deus. Talvez na sua vida o resultado até veio muitas vezes, mas foi o jeito humano de fazer acontecer. Mas agora eu te convido a esperar e confiar de todo o seu coração e de todo o seu entendimento em Deus, para que possamos viver os planos e a vontade de Deus em nossas vidas. Chegou a hora de confiar e esperar em Deus, porque os planos e os pensamentos dele são maiores que os nossos. Que Deus continue te abençoando. Graça e paz.